Café, forró e política. Política de A a Z. Política de A a Z. Chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando, rapaz, para falar que Volney Queiroz assumiu interinamente o Ministério da Previdência Social. Meu amigo. Olha, tem mais, viu? Panorama de pesquisas do Instituto Quaest. Panorama de pesquisas do Instituto Quaest mostra que das 15 capitais onde está tendo segundo turno, em 2 delas já tivemos virada. Em 7, o primeiro lugar do primeiro turno está tranquilo e em 8, há empate técnico com destaque para Fortaleza, onde o empate é numérico na briga PT e PL. Meu amigo, as eleições segundo turno tá chegando. E sabe quem fala sobre tudo isso? É o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor! Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café, Forró e Política. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, vamos fazer um panorama de como andam a questão das pesquisas nas 15 capitais onde terá segundo turno. E eu começo dizendo que das 26 capitais que teve eleição, porque Brasília não tem, 11 já resolveram a eleição no primeiro turno. E aí a gente dá como exemplo Recife, onde o João Campos foi reeleito com 78% dos votos. Agora, em 15 capitais terá segundo turno. E olha só, uma rodada de pesquisa do Instituto Quaest percebeu uma coisa curiosa. É que em apenas 2 dessas capitais, quem perdeu no primeiro turno, ou seja, chegou em segundo lugar no primeiro turno, virou na pesquisa agora nesse segundo turno. Eu falo, por exemplo, de Belo Horizonte, onde o prefeito Fuad Noman, do PSD, logo no primeiro turno ele perdeu, né, ele teve 26% dos votos e ficou atrás aí do Bruno Engler, que é inclusive o candidato de Bolsonaro lá. O Bruno teve 34%. Mas agora, na pesquisa Quaest, o prefeito virou, foi para 46% de intenção de voto contra 37% do Engler, indicando que o prefeito pode vencer. Lembrando que, no caso, o Fuad Noman está conseguindo receber votos do PDT, do PT, que lançaram candidatos e que agora, no segundo turno, o eleitor em geral não vai votar no candidato, né, do PL. No caso de Goiânia, outra virada. Goiânia, capital de Goiás, o ex-deputado federal Sandro Mabel está disputando pela União Brasil. Ele teve 27% dos votos no primeiro turno e ficou atrás do Fred Rodrigues, também do PL, que teve 31% dos eleitores. Agora, na pesquisa, o Sandro vira, vai para 46% contra 39% do bolsonarista. Lembrando que é o seguinte, o Sandro é o candidato de Ronaldo Caiado, que é do mesmo partido, União Brasil. E lá, embora são 2 candidatos de direita, é evidente que o Sandro está recebendo apoio, né, indireto dos eleitores de esquerda também, forçando o voto útil no Sandro Mabel e conseguindo colocá-lo na frente na pesquisa, né? E lembrando que a eleição já é nesse domingo. Bem, nas outras cidades é o seguinte, a gente tem nessas 2 possibilidades de virada, em 8 cidades a disputa está muito mais apertada, e aí é o seguinte, e em 7 cidades a coisa está mais tranquila. Começar por São Paulo. Em São Paulo, o Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito, ele venceu no primeiro turno, ficou em primeiro bem pouquinho, né? Ele fez 29,48% dos votos, contra 29,07% do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Mas nas pesquisas da Quaest, o Nunes tem uma vantagem de 45% contra 33% do Boulos, ou seja, aí, né, tá muito mais tranquilo para o Ricardo Nunes. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também o Sebastião Melo quase vence, ele chegou a 49,72% dos votos, ele é do MDB, e o segundo colocado, no caso, é a Maria do Rosário, do PT, com 26,28%. Na pesquisa Quaest, a diferença é de 52-30, ou seja, uma vantagem muito tranquila para o Sebastião Melo, que tende a vencer a eleição. Agora, há lugares que tem empate, né? 8 capitais têm empate, ou seja, está indefinido demais o resultado.
Essas cidades são Fortaleza, no Ceará, Manaus, no Amazonas, Curitiba, no Paraná, Natal, no Rio Grande do Norte, Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, Cuiabá, do Mato Grosso, Porto Velho, lá em Rondônia, e Palmas, no Tocantins. No caso, eu vou trazer aqui à tona Fortaleza e Natal, que são cidades aqui do Nordeste. Em Fortaleza, a situação é a seguinte: o deputado federal bolsonarista André Fernandes, do PL, venceu no primeiro turno com 40,20% dos votos, contra 34,33% do Evandro Leitão, do PT, apoiado pelo governador Camilo Santana. Só que na Quest, né, o que tem é que os dois candidatos estão empatados com 43%. Lembrando que lá, no caso de Fortaleza, o João Campos foi para lá. Fez inclusive nem comício, se empolgou, falou que bolsonarismo não se cria, bolsonarista não se cria no Nordeste, enfim, chamou a atenção inclusive de deputados aqui de Pernambuco, né, que pegaram o vídeo para mostrar que o João Campos na eleição evitou falar do Bolsonaro para ganhar o voto bolsonarista do Recife, mas que ele tem DNA esquerdista, enfim, essas são as críticas feitas ao João Campos. Mas lá em Fortaleza tá bem difícil, a disputa tá bem parelha. No caso de Natal, no Rio Grande do Norte, também tem uma situação interessante. O deputado federal Paulinho Freire, do União Brasil, teve 44% dos votos reais na eleição, no primeiro turno, contra 28,45% da deputada federal Natália Bonavides, do PT. Ela é apoiada pela governadora Fátima. Agora, na Quest agora, o Paulinho Freire chegou a 45 contra 39 da petista, que aí você tem uma margem de 3 pontos, então elas estão mais empatadas. Não está igual Fortaleza, mas é evidente que a candidata do PT subiu, e subiu muito no caso de Natal, embora o Paulinho Freire ainda continue na frente. Ou seja, é um panorama interessante para a gente ver pelas pesquisas Quest como que anda o Brasil, né? Repetindo, 2 cidades podem ter virada, Goiânia e Belo Horizonte. Em 7 cidades, quem venceu no primeiro turno deve vencer, aí eu falo de São Paulo, por exemplo. E no caso de 8 cidades, está empatado na margem de erro, empatado tecnicamente as disputas, com destaque para Natal e principalmente Fortaleza, onde a própria Quest deu empate numérico, 43-43, vamos ver quem leva melhor. E saindo aí desse panorama nacional, vindo para o país de Caruaru, a gente fala de Ivone Queiroz. Olha, o ex-deputado Ivone Queiroz, que hoje é secretário executivo do Ministério da Previdência Social, está assumindo interinamente o Ministério da Previdência Social aqui do Brasil. Ele está assumindo porque o Carlos Lupo, titular da pasta, foi para a Espanha para participar de eventos, né, com relação à autoridade do Sistema de Seguridade Social espanhol. E aí o Ivone vai ficar 10 dias nesse posto até o dia 31, e é interessante porque uma curiosidade histórica desse momento é que outros cararuenses já tiveram, né, a chance de ocupar ministérios no governo federal ao longo da história. Falo aqui, por exemplo, de Alfredo Pinto Vieira de Mello, que foi ministro interino da Guerra e também ministro da Justiça e Negócios Interiores. O Álvaro Lins, que também foi ministro da Casa Civil, e Fernando Lira, tio da governadora Raquel Lira, que foi ministro da Justiça. Ivone entra para essa lista nesse momento, uma vez que está agora, né, ele já é ministro nesse momento, ministro interino, né, nesses 10 dias, mas assumiu aí o Ministério da Previdência Social. Bem, eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap da Cidade. No Zap Zap, no Zap Zap. O ouvinte participa pedindo músicas, falando sobre seu bairro. O telefone que mais toca na cidade. 998788099.7